Hoje o Evangelho é capítulo 18, versículo de 1 a 5. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Amém? Tem uma outra Bíblia aí. Não, uma maior. Ah, já deu? A outra? Ah, tem uma maior aí, ó. É essa. Tá bom? Dá para ler? É Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Se alguém não tem Bíblia, tem aqui, tá? Só pode ter comigo para mim é maior. É. Nós temos juntos, se alguém precisar de alguma. Não, acho que está todo mundo com Bíblia. Eu estou precisando. Tá, esqueci no carro. Aí. É aqui. Jesus está caminhando. E Mateus está colocando Jesus a caminho. Se nós olharmos o sentido do Evangelho de domingo, o sentido do Evangelho de segunda-feira, o Evangelho de hoje, a gente vai olhar que existe uma sequência e que as palavras não são perdidas. Então, o que antecede o capítulo 18 é o 17 e a última proclamação do Evangelho é Jesus que paga os impostos. Ele andou sobre as águas, está lembrado disso? Bem, Jesus anda sobre as águas. Depois, Jesus agora pede a Pedro que vá pagar os impostos em nome dele. Depois que ele pede que Pedro vá, e o primeiro peixe que pegar, pegue a moeda para pagar o imposto, os discípulos vêm e começam a perguntar para ele. E eu vou ler. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, parece que é tão pequenininho, são 5 versículos, mas vamos tentar tirar coisas daí que são coisas que devem ser aplicadas à nossa vida. Se Jesus está falando a eles, é como se Jesus estivesse falando para nós aqui. Talvez nós tenhamos vergonha, ou talvez nós não tenhamos entendimento, ou se tivermos, nós vamos partilhar. E a pergunta é: quem é maior no reino dos céus? Essa pergunta é para nós. Quem é maior no reino dos céus? Essa pergunta feita há mais de 2000 anos atrás, ela ainda é atual hoje? Ainda traz dúvidas hoje para nós? Então, esta é a nossa partilha para que nós possamos entender o que Jesus falou para eles e o que Jesus está falando para nós hoje. Que o que é importante não é para eles, o importante é para nós. Eles já tiveram a vida deles, a oportunidade deles. Deus está nos dando a nossa vida e a nossa oportunidade hoje. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, se ela é viva para nós hoje. Então, o que ela disse para nós? Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês entenderam deste Evangelho? Se tiverem dúvidas, por favor, vamos partilhar. O que mais tocou em vocês? Quer ler mais uma vez? Quer ler, Viviane?
Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Palavra Da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quem gostaria de começar a partilhar? Vocês vão descobrir que existe, no meio da partilha, tantas coisas que nós podemos tirar daí. Jacques, Oi. para o meu entendimento, Jesus, quando ele fez essa pergunta para Jesus, quem que é o maior, Jesus está respondendo a ele, a partir do versículo 4, né? Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Isso. É uma resposta. Essa é a resposta Aí dele. entra que se a pessoa não tiver humildade, inocência, aquele amor que uma criança tem, olhar de uma criança, dificilmente entrará no reino dos céus. Isso. Se não tiver a inocência, a doçura. Isso. O amor. Começamos bem. O que mais? A pureza, né? Sem maldade. A pureza sem maldade. Uma criança capaz de perdoar qualquer coisa, né? Isso. De repente não leva aquela mágoa, nada. Na própria Bíblia da Ave Maria tem uma explicação embaixo. Certo? O que está dizendo aí? A minha não é da Eu falo. Mas a Ave Maria tem. É necessário imitá-las na candura, na simplicidade, na inocência e na humildade. Não, porém, numa exagerada ingenuidade. Porém, tirando a ingenuidade fora. Não é? Então, olha bem. O que mais que vocês gostariam de partilhar? Pôr lenha na fogueira. Vocês entenderam o que é reino dos céus? Que Jesus se refere? Mas ali quando os discípulos perguntaram, eles queriam uma resposta maior, o que faz parte do reino, que faz do reino de um rei terrestre, não um reino, né, celeste. E acho que a gente espera que se eu sou adulto, eu tenho que viver como adulto e pensar como adulto, ser o maior, ter que competir com todo mundo, sei lá. E na realidade tem que ter humildade, isso que eu devo entender. Não ser orgulhoso, vaidoso, mas ter humildade. Então, ó, esse casalzinho 20 aí, vai guardando essas respostas. Humildade, candura, inocência. Então, isso. Agora a pergunta é, o que vocês entenderam da palavra reino? Reino dos céus, a que Jesus se refere. Jesus nos convida a sermos como crianças. Não é isso? Como é que eu posso ser criança? A palavra está dizendo, imitando a criança. Não é isso? Mas tem uma coisa mais importante que nós conhecemos. Lembra de Nicodemos? Ah, tá. Nasceu de novo. Isso. Quando está lá em João, no capítulo 3, aonde Jesus convida Nicodemos, que era doutor da lei, a nascer de novo. Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos não entendeu o que significava nascer de novo. Porque ele imaginava voltar a ser criança.
voltar a ser aquele bebê no útero da mãe. E Jesus disse para ele, não é assim que eu estou falando com você. Nascer de novo é a proposição que nós tivemos no início. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Então ele nos convida a sermos cheios do Espírito Santo. E aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Porque o que velho se faz novo. Não é isso? Então, nós somos convidados a experimentar um reino. E aí a pergunta é, que reino que é esse? É mais, ele está dizendo, reino dos céus. Quem é maior no reino dos céus? Hora nenhuma Jesus falou para eles reino dos céus. Jesus falou, se queres entrar, não é isso? O que está escrito aí? Verdade. O que está escrito? Em verdade, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino do céu. Não entrareis no reino do céu. Então a condição para que nós ganhemos a passagem para entrar no reino dos céus é nós nos transformarmos pela humildade, nos transformarmos pela inocência, nos transformarmos pelo amor. São os frutos do Espírito Santo. Se nós não dermos frutos do Espírito Santo, nós não vamos entrar no reino dos céus. E não quanto que custa o reino do céu? O reino do céu não custa, ele é conquistado. Você não compra. Não tem como comprar. Você pode dar uma fazenda inteira, você não compra. Ele é conquistado. Alguém pega Gálatas 5:22. Não precisa ser todo mundo não, porque aquele que achar primeiro, leia. Leia pausadamente Gálatas 5:22. Que são os frutos do Espírito Santo. São os frutos que se esperam daqueles que nasceram de novo. É Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, isso. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade. O fruto, vai falando que eu vou repetindo. É caridade, amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, se nós, na nossa vida cotidiana, nos depararmos com algo semelhante a esse, nós estamos no bom caminho. Mas se nós não formos cumpridores, ou não formos possuidores desses talentos, nós não temos o reino. O reino do céu é caridade, é amor, é paciência, é afabilidade, é bondade, é temperança. E não há lei contra o reino dos céus. Contra essas coisas não há lei. Então, nós muitas vezes ficamos imaginando quem é o maior no reino dos céus. E eu diria, o maior no reino dos céus é aquele que lá chegou. Porque quando chega lá, você é um com Deus e não tem ninguém maior do que Deus. É aquele que já está lá. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos a caminho e temos que nos prepararmos para sermos dignos de nos fazermos um com Deus. Caso contrário, nós não vamos experimentar o reino dos céus. Vamos ficar experimentando o reino deste mundo. Os discípulos questionaram Jesus, imaginando que o reino dos céus
tivesse lá hierarquia. Tivesse lá o sargento, o tenente, o capitão, o major, o coronel. E Jesus está dizendo para eles que não. Você não entra no reino dos céus pela força. O reino dos céus é conquistado pelo Espírito Santo. Nós vamos entender isso lá em Zacarias. Não pela força, não pelos canhões, mas pelo Espírito Santo é que nós vamos experimentar o reino dos céus. Paulo entendeu perfeitamente o reino dos céus. E os discípulos não entenderam lhufas do que Jesus falou para eles. Jesus teve que tomar uma criança, mostrar para eles, colocar no meio deles, e mesmo assim eles não entenderam. Porque na cabeça deles, ser como criança era nascer de novo. E eles não tinham essa concepção. Não tinha concepção nem do Espírito Santo. Então, se nós pegarmos Romanos no capítulo 12, versículo 1, 2, quer achar? Então leia. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o nosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Isso. Gente, olha que coisa linda. Não vos conformeis com este mundo. Esse mundo dessa roubalheira, desse assassinato, de morte e tudo. A vontade é você fazer justiça. Aí ele diz, não vos conformeis com este mundo. Fiquem indignados. Mas este mundo só será transformado e conquistado pela renovação do vosso espírito. A transformação do mundo passa pela sua transformação. A transformação do mundo passa pela minha transformação. Se a minha casa não vai bem, eu não vou bem. Se o meu filho não vai bem, é eu que não vou bem. Se a minha paróquia não vai bem, eu não vou bem. Nós temos a mania de indicar, apontar dedos, defeitos, quando na realidade a transformação é individual, é o meu eu. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que lhe agrada, e o que lhe é bom e o que lhe é perfeito. Então nós ficamos imaginando Jesus falando para eles do reino. Nós temos muito mais conhecimento de causa hoje, porque nós temos as citações de Paulo, nós temos as citações do próprio Jesus do Evangelho. Eles estavam ao lado de Jesus, mas não tinham entendimento. Mas hoje nós temos esse entendimento. E ele está dizendo para nós aqui e agora, o reino dos céus, ele tem que ser conquistado. E ele é gratuito. Ele não custa. Mas qual maneira de eu conquistar o reino dos céus? Como eu posso me apossar deste reino? Fazendo a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade. E se eu faço a vontade do Pai, eu estou em consonância com os planos dele. Então, eu pertenço ao plano dele, eu estou fazendo o que ele quer. E os planos dele são melhores do que os meus. Aí eu consigo entender Jesus nosso de cada dia. Eu consigo entender o meu irmão. Quando me ofende, eu posso dizer a ele, eu te perdoo. Eu posso dar a outra face. Mas isso só pelo Espírito Santo. Porque pela nossa natureza, a gente esgana a pessoa. A gente parte para cima dela. E é por isso que ele nos reuniu aqui, para que o nosso comportamento seja outro. Nós não podemos
não podemos confundir o reino dos céus com o reino da terra. Se nós pegarmos o capítulo 11 de Mateus, peguem o capítulo 11 de Mateus. Olha, coincidência ou não, mas é capítulo 11, versículo 11. Acharam? Então vamos ler no capítulo 11, no versículo 11. Eu vou fazer um resumo para vocês entenderem. No capítulo 11, João está preso. E ele manda perguntar a Jesus se é ele mesmo que deveria vir ou se ele, João, deveria esperar outro. Porque ele não tinha certeza que Jesus era o Messias. E os discípulos de João, saindo da cadeia onde eles se acharam, foram perguntar para Jesus. João mandou perguntar se é o Senhor que deve, se é o Senhor que esperamos ou devemos esperar outro. O que Jesus responde? Vão dizer a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Ele não fala curado, ele fala limpos. Vai dizer para João o que está acontecendo e ele deixa João tirar as conclusões dele. Então Jesus está pedindo para nós que nós também possamos tirar as nossas conclusões. Se é que nós somos testemunhas das coisas maravilhosas que ele faz. Então no versículo 11, ele está dizendo uma coisa que é muito importante. Que João Batista é muito importante. E ele faz um elogio fantástico sobre João Batista. Mas ele disse que João Batista é menor do que aquele que está no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque João ainda vive. E aquele já está em Deus. Aquele é Deus. Aquele que está lá no céu se fez um com Deus. Então ele é Deus. É o Todo-Poderoso. É o infinito. E João está preso, caminhando. Quando João chegar lá é uma outra coisa. Mas enquanto João está aqui, o que Jesus diz? Leia no versículo 11. Em verdade eu vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João Batista. Olha, João Batista, vivo, não há ninguém nascido de mulher que seja maior do que ele. Mas, tem um mais aí. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época Tá bom. Então, nós somos convidados a nos colocarmos com João, a fazer a mesma coisa. Então, olha para vocês verem. A gente pega um evangelho como esse, tem 5 versículos. A impressão que nós já ouvimos esse evangelho muitas vezes. Olha, já ouvimos pregações, já ouvimos tudo. Mas ele está nos dando hoje uma oportunidade de nós entendermos a diferença entre as parábolas do capítulo 13 de Mateus, onde vai falar da parábola do joio, vai falar do grão de mostarda, vai falar da pérola preciosa. Não é isso? Está lembrado? Vai falar do joio. O capítulo 13 de João vai falar de todas as parábolas. De João não, o capítulo 13 de Mateus vai falar de todas as parábolas. E todas as palavras começam: o reino do céu é semelhante a um agricultor, é semelhante a um semeador, é semelhante. Ele sempre vai dizer, mas o reino do céu é semelhante. Aí ele está dizendo, mas como é que nós podemos nos apropriar deste reino? É quando você vender tudo que você tem para ter Jesus. Quando você colocar tudo que você tem como se fosse nada diante da grandeza de Jesus. Tudo
nos leva a um abandono do eu, abandono, né, em prol de um bem maior. Aquele que achou a pérola preciosa, vai, vende tudo e compra a pérola. Eu comprei a pérola preciosa? Essa é a pergunta. Ah, eu ainda não comprei porque eu ainda não tenho muito dinheiro. Então ajunte. Você está perdendo tempo. Tem que se preparar. Então, se nós pegarmos parábola por parábola, nós vamos entender. Ele compara o reino dos céus ao fermento. Ele compara o reino dos céus ao joio, à pérola preciosa. Ele vai comparando o reino dos céus, mas este reino dos céus, a que se refere em Mateus no capítulo 13, é o reino que se nos apresenta aonde nós, como caminheiros, o reino do céu é semelhante àquele homem que encontrou no campo um tesouro. Ele escondeu o tesouro, foi, vendeu tudo e voltou ao campo para comprar aquele tesouro. Era preciso que aquele tesouro fosse dele. Então, enquanto nós estamos caminhando, nós estamos buscando conquistar o reino. E eu vou mudar a palavra conquistar para nós estamos caminhando para nos apropriarmos do reino. E não é nem conquistar e nem merecer. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Porque se tratar de merecimento, eu acho que ninguém merece. Porque o reino do céu é gratuito. Ele não custa. Entenderam bem? O reino dos céus não está à venda. Ele é gratuito. Não custa nada. Qual é a moeda de troca? A moeda de troca é fazer a vontade do Pai. E isso não custa dinheiro, custa atitude. Nossas atitudes. Daí vem o que nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que são os frutos do Espírito Santo. Se nós entendermos isso, as coisas vão ficando melhor. E se nós entendermos isso, nós temos a obrigação de sermos melhores. Quem grita não grita mais, quem mente não mente mais, quem fofoqueia não fofoqueia mais, não é? Quem adultera não adultera mais. E a gente vai olhando e vai percebendo que as coisas passam por nós. E essas coisas que passam por nós, se nós não nos apropriarmos dela, nós vamos perdendo tempo, e de repente pode não dar tempo. Eu sempre faço uma comparação, e é bom que nós entendamos, possamos entender. Se nós estamos na nossa vida, no nosso cotidiano, e o nosso cotidiano é um pântano, é um lamaçal, Jesus não está perguntando se eu estou sujo, se eu estou no lamaçal, se eu estou afundando, se eu estou flutuando. Ele não vai me perguntar. Ele só quer que eu saia. Dos teus pecados já não me lembro mais. Vai e não peques mais. Então ele joga a corda, né? Ele joga a corda e só vai sair aqueles que seguraram a corda. Porque a hora que ele puxar, quem está segurando a corda vai sair. Então é acorda, né? Acorda, deixa de dormir e segura na corda, porque eu vou puxar. Então isto acontece conosco agora. Ele está dizendo, eu vou puxar a corda. Você segurou na corda, porque eu vou puxar. E o jeito de sair da vida nossa, do nosso cotidiano, da nossa zona de conforto, é nós nos colocarmos a serviço. Ah, mas o que eu vou fazer? Diga para ele, eis-me aqui. E ele vai usar você.
naquilo que você menos espera. É uma visita ao hospital, é um conselho com um amigo. Você já emprestou seu ouvido para a vizinha que quer contar as lamúrias dela? Ah, eu não tenho esse tempo para isso não. Empresta. Empresta. Que é o melhor, ou talvez o maior bem que você possa fazer para a pessoa é escutar. Deixar a outra se esvaziar de tantas coisas e depois, com muita calma, você vai levá-la para Jesus. Não pelas suas palavras, mas pelos seus gestos concretos. Às vezes a gente abre a boca na hora errada, faz coisas erradas, então fica quieto. Fica quieto. Deixa que ele faça a obra dele. Empreste seus olhos, o seu ouvido, ouça. Ele só deu uma boca, deu 2 ouvidos, uma boca, uma para falar, 2 para ouvir. Então nós temos que exercitar essas coisas. Ele está dizendo para nós hoje que o reino do céu é como uma criança. Por que ele pegou a criança e colocou no meio deles? Porque a criança tem inocência. Porque criança, tirando a ingenuidade, ela é a presença real de Deus. Mas como? Aí eu digo, vocês querem ver? Todos aqui foram batizados? Sim. Todos fomos. Então todos nós fomos deuses. Todos nós fomos Deus. Por quê? Quais são os efeitos do batismo? Não é perdoar o pecado original? Você não tem outro. Você nasceu com o pecado original. Se você teve pelo batismo, pelo sacramento, o perdão do pecado original, você não tem pecado mais. E criança não peca, porque ela não sabe o que faz. E todo aquele que não sabe o que faz, não peca. O pecado é um ato consciente da nossa vontade contra Deus. Então, aquele pai, aquela mãe, que levou o seu filho a ser batizado, quando volta para casa, levou para casa a hóstia viva, levou para casa Jesus. Porque ela é templo vivo do Espírito Santo. Ela não é mais aquela menina que foi. Ela é um Deus que volta. E nós vamos perdendo o Espírito Santo na medida em que os nossos ensinamentos, os nossos exemplos vão deturpando a cabeça da criança. Porque tudo que nós temos e somos, nós não nascemos. São todas as nossas qualidades e defeitos foram adquiridos. Todos. Pense numa pessoa que você ama desesperadamente, que você tem como herói. Fala a qualidade dela. Aí você vai falar assim, né? Quais a qualidade do seu herói? Ou da sua heroína? Quais? Pensa na sua cabecinha. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, não sei. Quais são as qualidades dele? Ou dela? Humilde. O que mais? Como é que é ruim falar qualidade, né? Demora, né? Se fosse para falar defeito, ela está metralhando aqui. O que mais? Compreensiva. Compreensiva, humilde. É. Mas ela não nasceu compreensiva. É. E nem nasceu humilde. Não é isso? Ela não é uma qualidade adquirida. Então, nós estamos sendo convidados hoje a adquirirmos coisas boas para que nós possamos nos apropriarmos do reino, que é gratuitamente nos dado. Jesus já nos mereceu o reino pela sua morte e ressurreição. Já é nosso. O reino é nosso. Só que nós não podemos deixar de apropriar. Senão, a gente não é nosso. Então, não é meu. Então, para que seja meu, eu preciso me apropriar da gratuidade de Deus. E nos apropriarmos da gratuidade de Deus é fazer a vontade dele. Para fazermos a vontade dele, é preciso que nós sejamos hóstias vivas, vivos e romanos.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E antes ele vai falar que nós devemos ser o quê? Um sacrifício vivo e santo. Uma oferta gratuita a Deus do nosso corpo santo. E para que sejamos santos é preciso que a habitação em nós seja do Espírito. E o nosso espírito seja maior do que a carne. Mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas se nós não sairmos do zero, nós vamos continuar na mesma. É preciso começar a andar. Passo a passo. Preceito sobre preceito. Ensinamento sobre ensinamento. Você dirige? Sim, Sabe dirigir, não sabe? sim. Você pensa para passar marcha? Não, é automático. Tudo automático. Mas um dia não foi. Não, automático na mente. É igual Não, na eu sei, bicicleta. mas um dia não foi. Ah, não. O dia que você sabia foi nada. aprender, você errava o pé, Muito. acelerava em vez de debrear, o carro morria. Não Sim. foi isso? Foi, muitas Foi vezes. isso. Então, da mesma forma que precisamos aprender a dirigir, e hoje é um ato mecânico, ele é um ato intuitivo, já não é mais intuitivo, eu diria assim, é um ato como se fosse segunda natureza nossa, porque eu freio, eu passo marcha, eu nem penso, já parei, já desci, se passar uma bicicleta na minha frente, eu já freiei. Como é que você freou? Você pensou? Não, se eu pensasse, eu tinha atropelado. O ato nosso, às vezes, é muito mais rápido do que o raciocínio. Já fiz. Assim tem que ser com Deus. Nós temos que transformar Deus em nossa segunda natureza. Aí vamos corrigir isso? Nós temos que colocar Deus como nossa primeira natureza. E nós não fazemos isso. Nós colocamos Ele em terceira e quarta. E Ele passa nem ser ato mecânico. E nós vamos a Ele quando temos tempo, ou quando estamos doentes, ou quando perdemos emprego, ou se eu quero de outras coisas Ele faz. Aí a gente corre para Ele. Até então, Ele não faz parte dos nossos planos. O que Ele está nos convidando hoje? O meu reino é como esta criança. É preciso que vocês se apropriem das qualidades desta criança. Ela tem um coração aberto para o aprendizado. E Ele está nos convidando a abrir nossos corações para que Ele venha e coloque em nós o discernimento, para que nós possamos ser perfeitos, bons, alegres, e que nós sejamos dele. Corações abertos, nada de cabeça pré-concebida, nada de ideias pré-concebidas. Deixa aberto, deixa que Ele faça a obra dele. E de repente a gente descobre que o reino dos céus é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, é impossível, depois que você descobrir o que significa o reino dos céus, você deixar ele de lado. Agora você vai buscá-lo como aquela pérola preciosa, como aquele tesouro escondido. Você vai buscar, não tem outra forma. Você vai ter mais gosto com seus filhos, com seus netos. Você vai ter mais gosto nas suas amizades. Porque o outro melhorou? Não. Você melhorou. O outro eu não sei, mas você sabe que você mudou. O outro pode até não mudar. O outro pode até se afastar de você, porque você ficou carola, você ficou meia boba. Pode até se afastar, mas você mudou. O que importa é você. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Então nós não podemos falar do reino dos céus Meu Deus. sem imaginarmos estar a caminho de.
nós estamos a caminho. Sabem como? Pegue Apocalipse no capítulo 7, versículo 13 ao 15. 13 ou 15? Apocalipse, capítulo 7. 1572, Ave Maria. 8? Muito fácil de acertar. Como diz a Vera, a gente repete muito. Ah, é tão bom. Ah, só porque eu votei hoje, vai falar também, né? Que bom que você foi lembrada. Amém? Amém. É Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 ao 15. Ajuda ela aí. Está na página 1563. 1563. Deixa eu ver se a Bíblia dá uma deixou? Tá bom. Então é capítulo 7, versículo 13 ao 14, tá? 13 e 14. Diz assim: Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Esses são os que são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são esses que assistem ao trono do céu? Esses são os vencedores da grande tribulação, que é o mundo. E que agora estão diante de Deus. Porque conseguiram chegar diante de Deus com suas vestes brancas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então não há caminho. Ele é o caminho, não há outro caminho. Quem nos leva ao Pai é Jesus. E nós só podemos alvejar as nossas vestes no sangue dele, no sangue do Cordeiro. Então, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, não a minha, do seu jeito, não do meu. Eu quero ter vestes brancas e quero ser vencedor da grande tribulação, que é o vencedor do mundo. Quem é o vencedor do mundo? É aquele que no mundo encontrou o reino. Encontrar o reino não significa que o reino é seu. É aquele que encontrou o reino e se apropriou dele, porque gratuitamente dado a você, você agora vai trilhar o caminho do reino. Qual é o caminho do reino? É fazer a vontade do Pai. Quais são os frutos? Porque pelos frutos é que se conhece a árvore. A árvore boa, bons frutos. A árvore má, maus frutos. Que frutos nós temos dado? É particular. A gente não pode falar isso alto, né? A gente só vê que a gente só é laranja azeda. A manga aguada, né? Laranja azeda. Jabuticaba, que tanto espremidinho que não sai caldo nenhum. Então, a gente tem que ser, então, frutas saudáveis. E as frutas saudáveis são aquelas dadas pelo Espírito Santo. Caridade, bondade, alegria, temperança, assim vai embora. Então nós somos convidados hoje a entendermos o reino e a perseguirmos e nos apropriarmos daquilo que gratuitamente nós recebemos por Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Então eu preciso não merecer, mas me apropriar. Que por merecimento eu não vou ganhar nada. Mas eu vou me apropriar porque ele gratuitamente me deu. E eu quero ser dele. Amém? Amém. Então vamos rezar um pouquinho? Então vamos. Vamos fechar nossos olhos. Fica da melhor maneira possível. Que ninguém te atrapalhe e nem que você atrapalhe ninguém.
que se vai cair alguma coisa, já recolhe, já não deixa nada. Fechando seus olhos. Lá no íntimo do seu coração, você diz para Jesus que você quer fazer a vontade dele. Lá no íntimo do seu coração, você coloque Jesus como Senhor da sua vida. Lá no íntimo do seu coração, você diga para Ele: Jesus, meu Senhor e meu Deus. É um encontro particular seu com Ele. É você que está diante dele agora. Peça para Ele que tire da sua vida tudo aquilo que não é dele. Que se afaste da sua vida Satanás, autor de todo o mal, pai de toda mentira e de todo pecado. Vai entregando para Jesus mesmo todo o seu ser, toda a sua vontade, todo o seu querer. Sou seu Senhor, sou sua Senhor. Diga para Ele. Mesmo que doa, venha arrancar do meu coração aquilo que não é seu. Os meus pecados de estimação, aqueles que falam que não vou fazer mais e faço. Então, Senhor, hoje, venha em socorro à minha fraqueza. Tira de mim toda a minha impaciência, a minha raiva, os meus ressentimentos, as minhas mágoas. Arranca da minha vida toda a minha tensão nervosa, minha agressividade. Tira da minha vida, Senhor, toda mentira, toda fofoca, toda calúnia. Perdoe-me pelas vidas que eu destruí, pelas minhas calúnias e mentiras, pelas minhas ideias preconcebidas. Perdoe-me, Senhor, pelas vezes que não fui você para o outro. Fui agressivo. Gritei mais do que o outro, venci na força. Então hoje eu te entrego toda a minha murmuração, toda a ira, todo o ódio. Te entrego o meu pavor, o meu desespero. Tenho buscado solucionar os meus problemas nos remédios, buscar a solução dos meus problemas em lugares onde o Senhor não está, nos lugares onde o Senhor abomina, nos lugares onde o demônio toma conta. Perdoe-me, Senhor, pela minha ignorância. Então tira de mim toda a ira, todo o ódio, todo o meu desespero, todo o meu rancor, toda a minha presunção. Hoje mais do que nunca, Senhor, o Senhor me tirou da minha zona de conforto. Então eu te entrego o meu desânimo, a minha tristeza, a minha melancolia e a minha solidão. Te entrego, Senhor, todo o abandono, toda a rejeição. É preciso, Senhor, que assim se faça. Te
Tira de mim, Senhor, todo pensamento de suicídio, toda desarmonia interior, todo espírito de fechamento, frustração, depressão. Hoje eu quero ser seu, Senhor. Perdoe-me pelas vezes que desconfiei do seu poder, pelas vezes que desconfiei do seu amor, mas hoje, Senhor, mais do que nunca, eu quero que o Senhor tome conta. E perdoe-me pelo meu fracasso e pelas vezes que frustrei por não tê-lo como meu amigo e companheiro. Tira de mim, Senhor, todo espírito de auto-rejeição e autocondenação, não aceitando as minhas histórias e as minhas limitações. Pelo teu nome que tem poder, Jesus. Tire de mim todo espírito de timidez, de insegurança, fracasso, deboche, todo espírito de sedução, principalmente, Senhor, todo espírito de vingança. Todo desejo de fracasso e morte do meu irmão. Tira de mim, Senhor, todo espírito de injustiça. Perdoe-me pelo espírito de revolta contra meu irmão, contra a minha comunidade, contra a minha família e contra o Senhor mesmo. Tira de mim, Senhor, todo espírito de acusação e perseguição. Arranca de mim todo ativismo, toda insônia, toda agitação. E eu que tenho que dormir à base de remédios, trabalhar à base de remédios, tudo faço à base de remédios. Então, Senhor, encha-me de paz. Liberte-me, Senhor, da escravidão dos remédios. Tira de mim todo espírito de ativismo, insônia, agitação. Tira de mim, Senhor, hoje, todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico. Aquele que me faz sair de mim mesmo. E quando vejo, estou transtornado e não sei por que fiquei assim. Dá-me a graça, Senhor, de ser seu. Me perdoe pelos meus erros, pelos meus fracassos e pelos meus pecados. De uma forma especial hoje, Senhor, quero te entregar os meus medos. Perdoe-me por não saber amar e ter medo de amar. Ter medo do fracasso, medo do futuro, da doença. Principalmente tire de mim, Senhor, todo medo da morte. Medo da chuva, do escuro, do relâmpago. E eu quero que o Senhor arranque estes medos que eu tenho, porque todos eles foram adquiridos. Toma conta deles, Senhor. O Senhor pode, ninguém mais. Em teu nome que tem poder, tire de mim todo medo de animais, tempestades, acidentes, assalto, medo de falar em público, medo de falar que sou cristão, que sou católico,
medo de proclamar seu evangelho, medo de partilhar os dons recebidos, medo da perda de um familiar, medo da condenação eterna, medo de perder a minha imagem, meu prestígio, medo do sofrimento, medo da entrega total ao Senhor. Hoje também, Senhor, pelo Teu nome que tem poder, tire de mim todos os meus complexos, toda a minha autopiedade. Tira de mim, Senhor, toda a minha ansiedade, a minha angústia, as minhas preocupações. Livra-me, Senhor, das doenças. Tira de mim, Senhor, todo espírito de traumas e doenças, todo espírito de avareza, apego ao dinheiro, a pessoas, a cargos. Em socorro à minha fraqueza, Senhor. Dá-me o equilíbrio. Livra-me dos meus vícios, o álcool, a droga, o fumo. Mas eu quero te entregar, talvez, Senhor, algo muito difícil para mim. Toma conta do meu ciúme, da minha inveja, da minha preguiça, da minha hipocrisia. Arranca de mim, Senhor, da minha vida, dos meios em que vivo, que eu não seja aquele que profere os palavrões, as piadas imundas, e seja eu a divertir os outros, ridicularizando o meu Deus, piadas da minha igreja. Tira de mim, Senhor, todo espírito de prostituição e de adultério, de orgia e de farra. Tira, Senhor. Tira de mim, Senhor, todo espírito de falsas religiões. Tira de mim, Senhor, todo espírito de descrença, dúvida e confusão religiosa. Tira de mim, Senhor, todo o apego que eu tenho ao horóscopo, pirâmides, cartomantes e outras coisas mais. Aquilo que tenho comigo ou que guardo lá em casa. Liberta-me, Senhor. Eu te peço. Livra-me, Senhor, de toda a contaminação do meio ambiente espírita, materialista e moral em que vivo e trabalho. Livra-me, Senhor, de mim, todo espírito de magia negra, satanismo, espiritismo, umbanda, candomblé, congá. Tira de mim, Senhor, todos os espíritos guias que invocaram sobre mim. Toda a carga genética de traumas e taras que herdei de meus pais, meus avós. Tira de mim, Jesus, todo espírito de falsas religiões que trago dos meus antepassados. Arranca de mim todo efeito de encosto, defumação ou bênção, feito da minha pessoa em qualquer falsa religião. E eu renuncio, Senhor, a todo benefício da magia. E em Teu nome que tem poder, eu quero que todos os espíritos do qual o Senhor já me libertou, que vá a seus pés e que o Senhor disponha deles e que nunca mais volte a me prejudicar. Eu repito, eu te aceito, Senhor, como Senhor e Deus da minha vida. E em Teu nome que tem poder,
Eu quero que todos os espíritos do qual o Senhor já me libertou, que todos eles agora vão a seus pés, que o Senhor disponha deles e que nunca mais volte a me prejudicar, bem como a minha família e os meus. Vamos dizer, Jesus é meu Senhor e meu Deus. Jesus é meu Senhor e meu Deus. De novo. Jesus é meu Senhor e meu Deus. De novo. Jesus é meu Senhor e meu Deus. Lá no íntimo do seu coração você pode, liberto de tantas coisas, vá lá no íntimo do seu coração, agradecendo a Ele pela pureza do seu coração agora. Louve e agradeça a Ele por ter acolhido você, por ter escolhido você para estar aqui nesta noite. E talvez a entrega mais significativa é você dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade e não a minha, do seu jeito, no seu tempo. É isto, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por tantas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Com os olhos fechados, o coração aberto, eu gostaria que você abraçasse você mesmo. Derrama, Senhor, sobre mim o Teu Espírito Santo. Planifica-me, Senhor, com todos os dons de santificação e os dons de serviço. Que este dia de hoje seja Pentecostes na minha vida. É a descida do Espírito Santo sobre mim. Sou nova criatura hoje. O que era velho foi embora. Eis que tudo se faz novo. Permita-me, Senhor, pela força do Teu Espírito, que eu renasça hoje como nova criatura, cheia do Teu Espírito. Batiza-me, Senhor. Inunda-me com a sabedoria, com a força do alto. Não dá mais para ser o mesmo, nem a mesma. Eis-me aqui, Senhor. Não a minha vontade, a sua. Vinde, Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito nesta pequena assembleia. Que ela seja agora um pedacinho do céu. Porque o Seu reino está aqui e agora, implantado no meio de nós. Este lugar em que estamos é sagrado, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles
fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito estar aqui presente em cada um de nós. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas curas, pelas libertações. O Senhor fez dos nossos corações, dos nossos traumas. Obrigado mesmo. Pela Tua presença real, viva, aqui no meio de nós. Jesus está aqui, Ele está aqui, Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Pai está aqui. Pai está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está aqui, no meio de nós. Que nós nos apropriemos desta presença real e viva, desta transformação concreta em nós, na nossa vida, no nosso proceder, no nosso entender. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por todos aqueles que o Senhor trouxe. Obrigado por se preocupar conosco. Obrigado mesmo, Senhor. Obrigado mesmo. Obrigado pelo seu evangelho.
Pai nosso que estais Que no estais no céu, santificado santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volverem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes de nós terminarmos, alguém gostaria de falar alguma coisa?